E aí, na realidade, a gente vai só dar assim o desfecho final do que nós começamos a falar, né? E aí fechando essa parte da sessão 8, e aí no próximo domingo aí nós teremos aí ou a sessão 9 ou a aula da escola dominical da catecúmenos. Nós vamos ver aí durante a semana. Mas antes de nós começarmos, vamos orar pedindo a orientação do Senhor aí para esse nosso estudo, né? Vamos fechar os nossos olhos e orar, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos, ó Senhor Deus, de falar largamente da Tua palavra. Senhor Deus, nos dá a devida entendimento e com isso a segurança que temos na Tua palavra, em saber que o Senhor está falando, Senhor, ao Seu povo através dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A sessão 8, vou organizar aqui, diz assim, colocar aí? Botar aí? Diz assim, a afirmação da nossa confissão de fé, do capítulo 1, que fala sobre as Sagradas Escrituras. A sessão 8 diz assim: o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações, o tempo em que ele foi escrito, sendo inspiradas imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim, em todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um Supremo Tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse das Escrituras, e que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegaram, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam esperança pela paciência e conforto das Sagradas Escrituras. Então nós vimos o que a sessão 8 nos fala, que é da doutrina da preservação da Escritura, né? Que essa doutrina nos garante que o livro que o Senhor inspirou, a Bíblia, foi inspirado por Deus. Também o seu registro, né? Ele foi cuidadosamente preservado no decorrer dos tempos, tá? E que nós temos evidências bíblicas dessa doutrina, em que a palavra de Deus fala para nós não acrescentarmos nada a ela, a observarmos todas as coisas que são escritas nela, né? E isso é uma evidência indireta dessa doutrina da preservação, que a perspectiva era que a Escritura fosse lida e conhecida pelo povo de Deus, né? E aí temos também falamos sobre algumas afirmações da Escritura sobre a imutabilidade e a eternidade da palavra de Deus, evidenciando também, né, essa doutrina, ou seja, se ela é eterna e imutável, ela deveria ser preservada, e essa foi a ideia, né, do texto bíblico em si. E a gente percebe que essa ideia não é nem necessariamente ligada somente ao texto bíblico. A gente vê como Deus faz as coisas. O próprio vamos dizer assim, meio secular, na guarda e na preservação de documentos antigos, né? No estudo desses documentos, onde você vai extrair conhecimento, você vai extrair determinadas características da humanidade, da sociedade humana, do homem como um todo, que devem ser conhecidas. Essa é a ideia no mundo acadêmico. Esses documentos, seja eles quais forem antigos, devem ser conhecidos, devem ser estudados, para nós conhecermos a nossa origem, conhecermos as sociedades, né? E termos conhecimento da produção, né, social do ser humano. Tá? Então nós vimos tudo isso. Tá? E eu disse que a partir de hoje nós íamos finalizar e íamos trabalhar com relação ao problema quanto à doutrina, porque é um problema. Com relação a toda doutrina da Escritura tem um problema. Não que ela seja problemática, mas que nós criamos
esses problemas, né? Por causa da falta de fé. Quanto a essa doutrina da preservação das Escrituras, eu havia comentado na última aula que os manuscritos originais, né, eles sumiram, eles desapareceram. Eles não existem. No próprio tempo dos apóstolos, creio eu, já seria difícil você determinar o que seriam os autógrafos ou não. Por quê? Porque eles escreviam, né, cartas à igreja, como o apóstolo Paulo, Pedro, João, e cada apóstolo escrevia e mandava para a igreja. E o que a igreja fazia? A igreja entendia que, apesar daquela carta ser endereçada a um determinado destinatário, eles entendiam que as igrejas precisavam tomar conhecimento daquilo que estava sendo escrito ali. Porque o que estava sendo produzido ali era doutrina, era a revelação de Deus. Então essas pessoas pegavam, copiavam e mandavam para as outras igrejas. E aí você vê, né, essas cópias rolando, né, de igreja em igreja. Então você percebe que nesse movimento aí existiam várias cópias do texto bíblico, né, várias cópias da carta do apóstolo Paulo a Romanos, a Efésios, e assim sucessivamente, né? E vamos dizer assim, nesse turbilhão de cópias, né, os autógrafos desaparecem, né? Já eles aparecem. E o problema da doutrina é esse, tá? Para aqueles que não creem no poder de Deus, né? Os autógrafos, eles não... É engraçado que esses questionamentos só surgem no meio daqueles que estudam, né, a Bíblia, os religiosos, né? Porque no mundo, de uma maneira geral, não se tem muito naqueles que trabalham com textos antigos, eles não têm muito problema com relação a isso. Problemas, geralmente, aqueles que têm um cunho religioso. Tá? Por quê? Porque no mundo antigo, no mundo secular, isso é muito comum. Né? E é interessante porque o texto bíblico, ele não é uma, vamos dizer assim, uma preocupação, não era uma preocupação somente dos religiosos. Pelo contrário. O texto bíblico é considerado um texto antigo, é um texto que conta a história de um povo, né? E ali no Velho Testamento, mais precisamente os hebreus, mas é um texto antigo que conta a história, né, de um momento ali da humanidade, um grupo específico. Esses documentos são importantes, sejam para nós cristãos, que tem um caráter aí religioso, mas sejam para pesquisadores também. E o interesse nesses documentos é um interesse de uma comunidade muito grande, uma comunidade de pessoas que trabalham com textos antigos, os filólogos, no caso. Então, por causa dessa troca, dessa copia um texto e manda para a igreja, você tem muitas variantes do texto bíblico original, mas você não tem o texto bíblico original. E aí surge o questionamento no meio, vamos dizer assim, vamos dizer, cristandade como um todo, tá? Aqueles que são cristãos, né? Então, desses cristãos aí, vamos, católicos, protestantes, né? Então, de ter aquela... Qual o texto que representa o original? Qual o texto que é mais fiel ao original? Né? Teve uma discussão, eu não sei, acho que foi no século XIX, século XX, não lembro a data. Era problema de Westcott e Hort. Eles questionavam, havia um questionamento a respeito do texto bíblico que era mais fiel. Aí sugeriram, né, dentro dessa teoria, que o melhor era o texto receptus. Era um tipo de texto ali, de texto que os reformadores usavam. Né? Mas essa teoria foi completamente jogada no chão com o tempo. Não, porque o melhor texto seria o texto receptus e tal, e aquela coisa toda, uma discussão extremamente acadêmica, né? Porque quando você estuda um texto antigo, você tem, para você autenticar a veracidade do texto, né, você tem com relação às cópias, de onde essas cópias vieram, o tempo, quando elas foram feitas, a data. Então tem todo um esquema para você autenticar um texto como original ou não original. Por isso que de vez em quando você vê assim,
pseudo Platão, pseudo Policarpo, porque aquele texto alguém disse ou imaginou pela estrutura ou pelo destinatário, por alguma menção, supõe-se que seja dele, mas não se tem uma certeza, né? E então você tem aquela dúvida. Mas com o texto bíblico, isso não acontece por causa do número de variantes. E por causa dessa infinidade, são 25 mil manuscritos com relação ao Novo Testamento. Você tem como apreciar e ver qual é a linha de texto, ou o texto que é mais próximo ao texto original. Assim, eu não quero dar uma aula de manuscritologia, mas quando você copia um texto antigo, né, você copia ele com vários objetivos. Quando os textos circulavam pela igreja, às vezes eles escreviam uma carta toda e mandavam ela toda. Às vezes era um Policarpo ou Clemente que fazia um sermão, e ali naquele sermão, naquela pregação, naquela exortação, ele citava uma parte do texto bíblico, e mandava para uma igreja. E além dos textos serem transcritos de forma completa, o livro inteiro, por exemplo, o livro de Mateus inteiro, a igreja tal copiou lá o texto original, de Mateus e mandou para uma outra igreja. Esse texto original sumiu, porque ele circulava de uma igreja para outra, o autógrafo junto com as cópias. Então, pela diversidade de cópias, você tem como afirmar que não, esse texto aqui é um texto que representa o texto original. Pela quantidade de cópias, e pelo trabalho que é feito a respeito disso, você tem como autenticar e dizer, não, esse texto aqui é um texto que representa o original na íntegra, esse aqui não. E aí você tem várias técnicas e várias maneiras de fazer com que esse texto original chegue para nós sem muitas, vamos dizer assim, rasuras. Eu não sei se vocês viram um filme chamado O Nome da Rosa. Alguns já viram esse filme, né? É um mosteiro onde os monges copiavam textos antigos, né? Sejam textos de literatura, sejam textos religiosos. Tinha alguns textos que eram chamados textos proibidos. Aí você tinha uma sala lá, somente alguns poderiam ter acesso àquela sala, né? Porque alguns até contrariavam a fé. E é interessante porque esse filme ele retrata uma realidade muito autêntica, né? Existiam lugares que tinham esse objetivo de transcrever textos antigos, porque entendiam que ali, como a Biblioteca de Alexandria, estava o conhecimento de algumas pessoas, o conhecimento dos homens, e aquilo deveria ser estudado. Aquilo deveria passar de geração em geração. E isso se referindo a textos de literatura, poesias, né, textos filosóficos. Então, o entendimento é que esses textos deveriam ter continuidade. Outras pessoas, outras gerações deveriam ter contatos, estudar esses textos, entender aquilo que estava escrito ali. E é interessante porque muitos desses escribas eram analfabetos. Eles não sabiam ler nem escrever, eles eram copistas. Eles nesses mosteiros, eles eram educados ou aprendiam a copiar a letra. Então muitos copiavam a letra, nem sabiam o que estavam fazendo. E nessa brincadeira, né, há troca de letras, troca de palavras, às vezes. Às vezes a gente está traduzindo aqui, traz um texto, aí eu falo, essa palavra aqui é melhor, né, do que essa. Porque às vezes uma palavrinha, uma letra muda completamente o sentido da palavra. E aí como você consegue recuperar isso? Pelo contexto e por outros manuscritos que você compara, né? E aí você vai ver, não, isso aqui deve ter sido um erro escribal, isso aqui deve ser um erro de escrita. Às vezes uma letra é parecida com a outra. Tem nessa disputa
do melhor texto, né, da Escritura, tem um texto aqui em 1 Timóteo, tá? Eu gostaria de abrir aqui e mostrar para os irmãos. 1 Timóteo capítulo 3, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu até já citei isso. Isso era uma dos fundamentos da teoria de Westcott e Hort, dizendo que a linha dos textos receptos, ou seja, a linha de um texto que vinha de uma determinada região, e que era de uma determinada data, era melhor, representava melhor o original do que outros textos de outra determinada região e às vezes da mesma data. Então aqui, esse assim, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos. No texto receptos você tem Deus, não aquele. Nos outros textos, que é o texto que a nossa revista atualizada segue, antigos, você tem aquele. Aí a teoria era, não, porque aqui, que aí o pessoal voa, né? Demais, porque aqui quem escreveu esse pessoal dessa linha de textos, né, dessa determinada região, desse determinado tempo, né, eles não acreditavam na divindade de Jesus, por isso que colocaram aqui aquele. E por muito tempo, tem outros textos assim na Escritura também, e por muito tempo muita gente acreditava nisso. Com os estudos, desenvolvimento dos estudos literários, não somente voltados para a igreja, mas de uma maneira geral, no mundo, né, de interpretação textual, né, eles foram perceber que não era fruto de uma concepção teológica, mas de uma dificuldade de tradução. Por quê? Porque os textos dessa linha, eles vinham, essas cópias, eles vinham de um grupo de textos, de um texto principal, né? Uma corrente que vem, é como se tivessem duas cópias do mesmo texto, né? E aí você tem algumas diferenças de redação, e esse grupo aqui, né, desse local determinado, data determinada, segue essa redação, enquanto esse aqui segue outra redação. E era interessante porque o aspecto que diziam que era um aspecto mais teológico, né? As pessoas que escreveram não acreditavam aí na divindade do Senhor Jesus, por isso colocaram aquele e não Deus. Mas a explicação é textual, porque o grego, ele pode ser escrito em letras maiúsculas, ou como a gente escreve, letras maiúsculas e minúsculas. Esse texto, essa linha de texto, seguia um texto grego em que ele era escrito em letras maiúsculas e não tinha pontuação. Então, se você fosse olhar, fosse fazer uma cópia, vamos dizer assim, um paralelo com a língua portuguesa, você escrever, por exemplo, todas as palavras em letras de imprensa e uma do lado da outra. Entendeu? Fica difícil você diferenciar o início de uma palavra e o final da outra. Elas estão muito juntinhas. E aqui você tem um problema textual, porque θ sigma é a abreviação de theos no grego. Mas θ sigma também é é um pronome demonstrativo. Quando elas são escritas em letra maiúscula, essa diferença não fica ressaltada. Então, o cara que está traduzindo o texto, ele vai ter que fazer uma escolha. Isso é um problema simples. Existem outros problemas muito mais difíceis de resolver. Ele tem que fazer uma escolha. Aí ele vai dizer, o que eu coloco aqui, Deus ou coloco aquele? E nessa teoria de Westcott e Hort, ele diz que essa escolha foi desencadeada por uma questão teológica, que não é verdade. Porque quem faz essas traduções, necessariamente, não tem um compromisso com a fé. Pelo contrário, o compromisso deles é com o texto, é trazer a veracidade do texto. Então, ele pode ter optado
por essa expressão porque textualmente ele achou mais conveniente. Não há um aspecto necessariamente teológico por trás. Tá? E essa outra linha de texto, de cópias de texto, preferiu usar a expressão Deus. Mas qual é a correta? Qual é a certa? Tá? É difícil você determinar isso. Eu poderia dizer assim, teologicamente, eu posso dizer que é o Deus manifestado. Então, vou colocar o Deus manifestado na carne. Mas isso pode ser uma interpretação sua e não uma tradução. A mesma coisa aquele que traduziu aquela palavra. Pode ser uma interpretação dele e não uma tradução. Então, a pessoa que está traduzindo o texto, ele vai ter que fazer escolhas, tá? Todo o tempo. E principalmente em situações como essa, situações de difícil impasse, né? E o tradutor, ele vai ter sempre esse trabalho de traduzir, mas ele vai ter que sempre fazer escolhas, às vezes em situações difíceis. Por isso que muitas vezes o texto bíblico vem entre colchetes. Aí se você olhar, diz que o que acontece? Aquilo que está em colchete não está escrito na maioria dos manuscritos. Ou seja, você tem, vamos dizer, daquele texto específico, vamos lá, 6.000 manuscritos. 4.000 tem aquela redação inteira. 2.000 não aparece aquilo lá. Aí o que o cara faz? Como a pessoa que está traduzindo, ela tem um compromisso com a textualidade, ou seja, com a verdade do texto. Então o que ele faz? Poxa, eu tenho essas duas correntes de textos aqui, de cópias aqui. Essa segue essa linha essa linha de texto segue esse texto principal, essa aqui segue esse. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o texto, vou seguir essa linha aqui, mas vou colocar isso em colchete, para dizer que essa é uma possibilidade ali no texto. Então, às vezes você pega o texto bíblico e você vê esse colchetes, né? Não muda muito o sentido, né, do texto. Alguns até dão vamos dizer assim, um quezinho a mais. Tá? Porque quando você vai olhar a história do texto bíblico, isso é complicado, porque às vezes o que acontecia, um escriba escrevia e às vezes colocava uma observação dele, tá? A mesma linguagem. Aí você só ia perceber que aquilo era uma adição quando você comparava um texto com o outro, ou pegava vários outros textos e você, não, isso aqui realmente foi o que é um acréscimo. E olha que interessante, isso acontece raras vezes na Escritura. Quando muitas vezes a gente escuta, a Escritura está cheia de erros. Quando a pessoa fala isso, ela fala uma grande besteira, porque ela não entende o que significa o trabalho de tradução ou de manuscritologia, você trazer da língua original, trazer dos textos que foram produzidos e copiados a partir do original, da variedade de textos que você tem para o texto original, recuperando esse texto original. E essa recuperação ela só é possível porque você tem muitos textos. Porque se você tivesse uma variedade menor de textos, você não teria como comparar. Qual é o mais próximo do original? Mas por essa quantidade de textos que você tem, de cópias, você tem condições de trazer o texto bíblico para mais próximo dos autógrafos. E olha que interessante, né? Deus, ele cuida da sua palavra nesse aspecto também. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí dos documentos do Mar Morto. Foram os documentos que foram encontrados, pergaminhos que foram encontrados em vasos, que era assim que eles guardavam, acho que na década de 60, alguma coisa assim. Eles estão estudando esses textos até hoje. Tem a comunidade Qumran. A comunidade Qumran, alguns dizem que era assim, extensão dos essênios, de um grupo, né, que seguia João Batista, uma coisa assim, um grupo sectário. E nesses locais, nesse local ali, foi encontrado, entre muitos, um texto de Isaías. Um texto de Isaías, escrito, o livro de Isaías completo, como nós temos na Escritura.
tá? Sem mínimas diferenças. Tá? E aí você vê como é que Deus preserva um documento do 2º século depois da era cristã. Aí o cara que descobriu isso encontrou isso no mercado. Quando estava passando no mercado lá, o cara estava vendendo lá. O cara olhou isso aqui, viu que era um arqueólogo, né? Ele viu, que peça é essa, onde você achou isso e tal. Quando eles foram ver, acharam lá. Ele falou, foi em tal lugar, ele foi lá. Já haviam depredado o lugar, levado um monte de coisa para vender, vasos e algumas coisas assim. E eles encontraram documentos assim, não somente com relação à escritura, mas documentos da própria aquela sociedade Qumran, documentos antigos, que são estudados até hoje, eles estão sendo estudados. Há uma gama de documentos incríveis. E dentre eles acharam o livro de Isaías completo, completo, né? Escrito naqueles papiros antigos e aquela coisa toda. Nós precisamos crer, como a Escritura vai nos dizer, vai nos mostrar, que Deus não só inspirou a Escritura, mas Ele preservou para que ela chegasse até nós, como ela está. Nós podemos olhar a Escritura e ver claramente o que nós temos aqui. Essa tradução aqui que nós temos é uma tradução que corresponde àquilo que originalmente os apóstolos escreveram. Fala. Você falou da questão da soberania do cuidado do Senhor Deus em preservar. Isso é muito explícito, né? Esses exemplos que você está citando, por exemplo, né, da questão do colchete ou do texto que se refere àquele. Essas questões que são discutidas academicamente, elas não descreditam ou não fazem com que a verdade seja prejudicada, né? Ou que o texto seja prejudicado. O original, exatamente. Mateus 6, versículos 13 e 15, tem esses exemplos, né? Então, por exemplo, quando ele fala aqui da oração, no versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você tem outros textos, né, das Escrituras, dos Evangelhos, que complementam. Você tem os colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória, ou no versículo 15, que está implícito, né? O que está entre colchetes, né? Ou seja, mesmo que não tivesse o que está entre colchetes, a gente saberia, né, ou entenderia o que provavelmente, vamos dizer assim, o original, mesmo sendo original, o ponto é, a verdade não seria... E sabe por que isso acontece? Porque ele se parece tanto com o texto bíblico original que você não sabe diferenciar. E por não saber diferenciar, eles colocam em colchete para ter esse cuidado. Para ter esse cuidado. É como se ele estivesse dizendo, o texto original ou é assim ou é assim. Então eles tentam preservar ao máximo essa fonte, para que eles não levem ninguém ao erro. E a perspectiva deles não é teológica, não. A perspectiva deles é puramente textual. É puramente textual. É um trabalho acadêmico, que não é feito somente pela igreja, pelo contrário, né? É um interesse de uma comunidade que trabalha com textos antigos. Então, assim, com relação à natureza e extensão dessa preservação, nós precisamos entender que ela é divino-humana, ou seja, é a ação de Deus e a ação dos homens. Os homens, no interesse de preservarem um texto escrito, um texto antigo, e o próprio Deus usando os homens para isso, para que essas coisas aconteçam. E aí você vê as obras da providência de Deus agindo nisso também, de forma direta e de forma indireta, seguindo os propósitos eternos de Deus, na preservação da sua palavra. E é interessante que nesse contexto você vê que existiam algumas pessoas que tinham a perspectiva de perverter o texto bíblico, mas não no sentido de creio eu, e isso aí é um entendimento, eu vou colocar essa palavra aqui porque eu quero distorcer o texto bíblico, e aí quando as pessoas virem vão ver e eu vou conseguir enganar. Não é. Como foi com Marcião? Quem foi Marcião? Marcião foi um teólogo que não cria, ele tinha um maniqueísmo, né? Ele era maniqueísta, no sentido lado da palavra, né? Ele dizia que o Deus do Velho Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era um. Então, ele foi um dos primeiros incentivadores, de forma indireta,
para o cânon da Escritura, porque a igreja começou a se voltar para essa preocupação. Nós precisamos reconhecer quais são os textos sagrados. Porque o que Marcião disse? Não, só os textos do apóstolo Paulo, só aquilo que o apóstolo Paulo fala é Bíblia, o resto não é. O resto é uma concepção errada, né, desses homens que eram judeus. Então ele rejeita completamente o judaísmo. Então tudo que representasse o evangelho no Velho Testamento, ele tirava. Então ele começou a dizer, os textos de Paulo são textos inspirados, os outros não são. E aí os textos em que Paulo falava sobre essa relação e essa continuidade, aí a igreja começou a ver a necessidade que tinha de reunir esses textos para a segurança da igreja e dizer assim, olha, esses são os textos biblicamente inspirados. Mas o propósito dele não foi distorcer a escritura como estava escrito ali. Ele queria distorcer o conhecimento completo dele porque ele cria nisso. Então ele cria que no Velho Testamento você tem um Deus que era um demiurgo, e no Novo Testamento você tem um outro Deus que se opõe a esse, e aquela coisa meio, vamos dizer assim, meio fantástica, né? Deslocando o Evangelho da sua fonte, que era o Velho Testamento. Mas você vê no cuidado de Deus, até mesmo nessas contradições. Porque esse tipo de debate ou de conflito levou a igreja a reconhecer e a se preocupar com aqueles textos que eram realmente inspirados. E aí foi o primeiro passo para nós termos o cânon como nós temos hoje. E você vê no decorrer da história outras preocupações, outros acontecimentos que geraram essa necessidade de se estabelecer o texto bíblico, de reconhecer na realidade aquilo que era a palavra de Deus e aquilo que não era palavra de Deus. Agora, o nosso catecismo, a nossa confissão de fé, ele fala sobre as línguas originais. Logo no início ele diz assim, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Aí ele diz mais adiante, mas sendo essas línguas conhecidas, não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas Escrituras, que deve, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm que ser traduzidos das línguas originais. E é interessante ele tocar nesse aspecto, por quê? Porque, apesar de nem todos os cristãos serem versados nessas línguas, há uma necessidade daqueles que estudam a Escritura conhecerem e saberem lidar e manejar a Bíblia em sua língua original. Isso é muito importante. Eu não sou versado nem em hebraico, nem em grego. Na realidade, eu sou versado em latim. Mas não tem nada a ver com a igreja. Apesar de eu ter abraçado essa área por causa do texto bíblico, o estudo que eu fiz de latim, eu fiz bacharelado, especialização, mestrado e tal, nessa área, por interesse próprio, mas voltado para o texto bíblico, por entender a estrutura do texto, entender a língua portuguesa, para poder você pregar com mais assertividade. A minha área é essa, a área é textual, eu gosto disso. Mas eu aprendi no seminário e na faculdade, eu desenvolvi habilidades que me fazem pegar o texto bíblico, determinados instrumentos, e saber lidar com o original. Você tem aí vários documentos, você tem chaves bíblicas, você tem o Novo Testamento grego linear, que é o texto no grego e a tradução em várias línguas, no português, no inglês ou no que você quiser. Você tem o texto grego analítico, você tem vários dicionários analíticos, dicionários semânticos, dicionários internacionais de teologia, e o pastor, aquele que trabalha com a Escritura, ele precisa saber lidar com isso. Ele precisa conhecer as línguas originais, mas se ele não for um profundo conhecedor das línguas originais, ele deve ser um profundo conhecedor para saber manejar esses documentos. Para o quê? Para você mesmo ter acesso a esses documentos e a você ir lá na fonte e fazer essa diferenciação que muitas vezes a tradução não nos permite. Quantas vezes aqui eu faço uma paráfrase, ou digo, essa palavra aqui, tem esse sentido,
às vezes uma palavra ela é traduzida, ou seja, várias palavras são traduzidas por uma só palavra, como insensato aqui, como nós falamos hoje, evil e quesil, é traduzido como insensato, louco, vem da mesma. Então, às vezes, você precisa conhecer para você saber lidar com o texto, para você poder transmitir à igreja. Os ministros e aqueles que trabalham com o texto bíblico, que são pastores, que são os mestres da igreja, eles precisam ter esse conhecimento. Por quê? Porque em situações difíceis, eles vão lá no texto original e vão ver, não, essa tradução aqui não é boa, essa aqui é melhor. Essa palavra aqui não é interessante, ela distorce o sentido. E não é porque o tradutor teve a intenção de distorcer o sentido, é porque as palavras, como a gente aprende na universidade, elas são vivas. Elas tomam outras conotações, elas vão trazendo sobre si outros conceitos ligados a elas, conotativos ou não. E às vezes isso se torna uma distância que precisa ser encurtada com o conhecimento do original. Aí você, então isso aqui quer dizer isso. Olha o que um pastor, reverendo Onésimo, ele tem um comentário da Confissão de Fé, ele comenta a Confissão de Fé, ele diz a respeito dessa parte, ele diz assim: os pastores reformados devem saber, pelo menos para a consulta, hebraico e grego, para não serem papagaios de tradução no preparo de mensagens e estudos bíblicos. Os originais devem ser consultados em todos os casos de dúvida e em quaisquer dificuldades hermenêuticas e exegéticas. Exatamente esta é a recomendação da Confissão de Fé no item discutido aqui na confissão. Quer dizer, pastores e teólogos, eles precisam dessa ferramenta para que eles possam vasculhar o sentido mais preciso do original e assim serem mais precisos em suas afirmações doutrinárias e teológicas. Isso é fundamental. Eu me lembro uma vez, lá em Roraima, nós estávamos numa reunião do presbitério e no nosso presbitério havia um seminário de uma outra igreja, uma igreja presbiteriana, não muito convencional, que estava formando pastores, e o diretor do seminário chamou 2 pastores discutindo, na reunião sobre algumas disciplinas e tal. Ele falou: lá no nosso seminário a gente não ensina nem grego nem hebraico. Aí chamou 2 pastores. Esse fulano, eles nunca estudaram hebraico, não tem necessidade disso. Estavam brigando, no bom sentido, para inserir determinadas disciplinas e tirar outras. E eu sentado lá, só ouvindo, eu falei: cara, isso é eu acho que é uma fala mais triste que já existe, que eu já ouvi de um diretor de um seminário dizer. Nós lá no seminário, nós não saímos mestres em grego e em hebraico. Se você quiser desenvolver essa área, você vai desenvolver. Mas nós saímos do seminário sabendo mexer com o texto original. E isso é importantíssimo. É importantíssimo para nós, pastores. Nós precisamos ter essa habilidade, de pegar um texto, por exemplo, um texto com aparato crítico, um texto bíblico, e embaixo várias indicações de palavras que foram trocadas, ou de palavras que poderiam ser colocadas ali, ou do texto tal, que coloca essa palavra aqui nesse texto, o texto tal. É um emaranhado de coisas que você, como ministro, precisa saber. A pegar um texto desse e saber desenvolver e saber tirar dali o conhecimento. Isso é essencial. Por quê? Porque em caso de dúvida doutrinária, ou alguma afirmação doutrinária, nós vamos ter que apelar para um desenvolvimento da estrutura do texto no original, que a gente chama de exegese. A gente vai ter que trazer a hermenêutica do texto, ou seja, fazer uma análise completa do texto para poder tirar daquele texto qualquer dúvida ou qualquer ambiguidade que ele possa trazer. Então, o trabalho daqueles que trabalham com o texto, do ministro, não é um trabalho simples.
A gente tem muito material à nossa disposição, muito material hoje em dia. Comentários expositivos. Esse mesmo comentário que eu uso aqui, de Provérbios, que é de Bruce Waltke, é um comentário excelente, porque ele trabalha a palavra no original, ele trabalha as estruturas no original, ele dá um comentário devocional muitas vezes, né? Alexandre tem até esse texto, de vez em quando ele lê lá, mas é uma coisa assim, que de vez em quando dá um nó, um parafuso na cabeça de quem não está acostumado com o texto ali. Mas para nós, pastores, para nós, teólogos que trabalhamos, temos esse conhecimento, a gente sabe tirar daquilo ali grandes ensinamentos. E nós fomos chamados com essa finalidade. Os ministros, eles têm que ter essa competência para trabalhar com as línguas originais e com o intuito de edificação da igreja. A nossa confissão de fé vai dizer que as coisas que precisam ser obedecidas e cridas não estão além da nossa compreensão. Um leitor mediano vai poder tirar conclusões preciosas da Escritura. Mas existem algumas coisas da Escritura que vão precisar de um aprofundamento maior. E por isso esses homens vão entrar aí, com o objetivo de transmitir à igreja com mais segurança aquilo que a palavra de Deus nos diz. Abra João capítulo 5, verso 39. Você vai perceber, e aí você cai num outro erro, que as igrejas leigas, que começaram com movimentos leigos, ocorreram. Você vai perceber que, de uma maneira geral, você lê a Escritura e você entende. Você entende. Você entende o que ela está dizendo, você entende o seu significado. Mas existem algumas coisas que são, às vezes, turvas para nós. Por quê? Porque nós não somos especialistas. A igreja, de uma maneira geral, não é especialista. Não trabalha com todas as ferramentas que um ministro ou alguém que está trabalhando com o texto tem. Então, às vezes, tem dificuldade de perceber algumas coisas. Mas, quando essa pessoa que está aqui à frente, preparada para isso, começa a utilizar essas ferramentas, e começa a desenvolver essas ferramentas a partir do texto bíblico, aí você chega aí no seu banco, eu falei, caramba, é isso mesmo que o texto está dizendo. É isso mesmo. O pastor tem razão, olha, é isso mesmo que aqui. E aquela explicação, aquele sentido que ele dá àquele texto, ele agora faz um sentido até maior, porque você consegue conferir com a Escritura. Por mais que você não seja uma pessoa versada, naquilo que o pastor está transmitindo, no texto bíblico antigo, nas línguas originais, você, pela tradução, você consegue perceber claramente que aquilo é da forma como ele mesmo está dizendo. E por que isso? Porque a Escritura ela pode ser compreendida. Ela não é um livro para intelectuais somente. Ela não é um livro de um alcance intelectual altíssimo. Não, a linguagem dela é simples. A linguagem dela é objetiva. A linguagem dela é direta. E nós, pela iluminação do Espírito Santo, podemos entender. Agora, precisamos também de alguém. Por isso que esse ministério existe. Quando o Senhor fala lá em Efésios capítulo 4, que deu dons aos homens, pastores, mestres. Esses são aqueles que vão trazer o ensinamento de uma forma mais completa, mais clara. Eles vão se dedicar, e qualquer um que se dedique a esse estudo terá a mesma capacidade, se tiver essa vocação, de expor o texto da Escritura. A igreja vai ouvir, vai ver a exposição e vai realmente, é dessa forma como ele está dizendo. Você não precisa ser um catedrático em línguas originais, nem na língua portuguesa, porque você vai compreender
o sentido claro da Escritura. Olha o que diz João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É uma ordem. Por isso os reformadores entendiam que ela deveria ser traduzida, ela deveria ser trazida na língua do povo. Na época da Reforma, naquele período, a língua usada em todos os documentos, era o latim. Século XVI ao século XVIII, XIX, século XVIII, todos os textos oficiais eram em latim. É lógico que isso foi perdendo com o tempo. Aí você vai vendo o surgimento das línguas modernas, do italiano, do francês e de outras línguas. Mas os documentos que corriam por aí eram em latim, todos eles. A Instituta foi escrita em latim inicialmente. A Carta de Pero Vaz de Caminhas ao Brasil foi escrita inicialmente em latim. E muitos outros textos que circulavam. E nessa época, por exemplo, Calvino, Lutero e todos esses homens, eles eram versados em grego e em hebraico, porque eles estudavam essa língua, como se fosse a sua língua natural. Então esses homens eram versados nessas línguas. Nessa época, essas línguas, elas eram ensinadas na escola, elas eram ensinadas, as pessoas conheciam largamente, era como se fosse uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda língua. É lógico que no tempo de Calvino e Lutero, no século XVI e século XVII, onde o latim está em alta, essas línguas também tinham um valor, mas não eram estudadas pelo público de uma maneira geral. E aí eles percebiam, o povo precisa tomar conhecimento, eles precisam ver, a Escritura nos manda examinar a Escritura, então eles têm que ter a capacidade de ter o texto bíblico na mão e conferirem por si mesmo as verdades do Evangelho. E foi por isso a preocupação deles da tradução do texto bíblico em todas as línguas. Abra 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Era imperioso que isso acontecesse. A própria estrutura, a própria perspectiva da Bíblia levava as pessoas a fazerem essa transposição, ou seja, a traduzirem o texto bíblico para a língua deles, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem conhecer o seu próprio idioma, uma coisa que a Igreja Católica ficou para trás. Até um tempo atrás as missas eram em latim. E por que as missas eram em latim? Porque era a língua falada naquele tempo. Só que o povo, de uma maneira geral, não falava o latim, não entendia o latim. Então ficava uma coisa assim, meio morta, falando um monte de coisa. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14. Se eu chegar aqui e falar em outra língua, que isso vai adiantar? Qual é a edificação? Então eles entendiam que essa tradução era extremamente essencial. Olha o que 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15 diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ora, como conhecer essas coisas se eu não consigo ler? Como conhecer essas coisas se eu não posso por mim mesmo averiguar? Então imaginem se as pessoas aqui todas fossem analfabetas, porque isso era muito comum naquele tempo, na antiguidade, nos séculos XV, XVI, eram poucas pessoas que tinham cultura letrada, isso não era uma coisa difundida. Já visto que a difusão do conhecimento, do letramento, vem com a reforma protestante. Como é que eles iriam ter condições de ler por si só? Aí eu começo a falar um monte de coisa, abro aqui a Bíblia e começo a falar um monte de coisa. Como é que vocês vão saber se isso é verdade? Se vocês não podem conferir com o texto bíblico. Então, se eu digo aqui uma besteira, tamanha, e leio para vocês, e aí eu estou distorcendo o texto bíblico, vocês não têm condições de saber se aquilo é verdadeiro ou não, vocês vão acreditar no que eu estou falando. E essa era a preocupação dos reformadores. Por isso a necessidade não somente de tradução, mas de ensinar as pessoas a lerem e a escreverem, a pensar por si só, por si mesmas.
Então você tem aí, abra aí Atos capítulo 17, verso 11. O apóstolo Paulo chega ali em Bereia. Esse é um ponto assim extremamente interessante na vida da igreja. Paulo está pregando o evangelho ali com um texto da Septuaginta do Velho Testamento em grego nas mãos, falando, né, da palavra de Deus. Olha o que diz o verso: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que acontecia? Eles estavam com o texto bíblico na mão, do Velho Testamento, eles estavam lendo ali, e olhavam para o que o apóstolo Paulo fala, porque Paulo estava trazendo coisas que eles nunca ouviram falar. E eles olham assim, olha isso mesmo. Quando o Senhor Jesus estava ali no caminho de Emaús, ele diz assim: vocês são necios e tardos de coração para não crer em tudo aquilo que os profetas disseram a meu respeito. E aí ele diz que ele começa do início lá de Gênesis, Moisés, e vai até o último livro da profecia, dizendo e falando que aqueles textos da Escritura falavam daquele dia, que era o dia do Senhor, do dia da sua ressurreição. Como? Se eles não têm ali para edificação própria, para conferência. E se nós levarmos em consideração que a iluminação do Espírito se dá por meio do conhecimento das Sagradas Escrituras, para que os homens tenham esperança e sejam salvos, você vê que o acesso, a tradução e o conhecimento da palavra de Deus é essencial na vida da igreja. E é isso, queridos, que essa sessão vai nos dizer. Deus preservou a sua palavra, e preservou de forma fiel, para que o que nós tenhamos hoje represente aquilo que os autógrafos, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, e que nós tenhamos na mão as palavras do Senhor para a vida e para a nossa consolação, e descansarmos sabendo que aquele que deu a palavra também a preservou em todo esse tempo, e que ela permanece viva, e como ele mesmo diz, ela é eterna. Então, a mesma ação sobrenatural na inspiração houve também na preservação da palavra. Eu gostaria de terminar abrindo Colossenses capítulo 3, verso 16. Quando ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Como a palavra de Deus pode habitar no coração do crente se eu não consigo lê-la e nem entendê-la? Como a Escritura diz que nós devemos nos instruir, nos aconselhar mutuamente, então chama o crente a utilizar a palavra ao serviço e em prol dos nossos irmãos. Se eu não tenho contato com ela, se eu não a conheço, se eu não tenho capacidade de ler essa palavra e nem de entendê-la. E aqui você vai ver um aspecto extremamente importante na vida da igreja, e um objetivo que era muito comum lá no Velho Testamento. Entre os judeus não havia analfabetos, diferente nas outras nações daquele tempo da antiguidade. E por quê? Porque eles entendiam a importância dos seus filhos terem acesso à Torá, à lei. Então, desde cedo eles ensinavam os seus filhos a ler e a escrever. E a nossa perspectiva não pode ser diferente. Nós devemos ensinar os nossos filhos e incentivá-los ao conhecimento, ao desenvolvimento da leitura, do estudo, do conhecimento, com um único propósito, o propósito primário. Existem propósitos secundários, eles conhecerem a palavra de Deus e serem alcançados pelo poder dela. Esse deve ser o alvo principal
na educação dos nossos filhos e não desviá-los dessa palavra, nem dessa instrução. Eu vou encerrar por aqui, né? Essa sessão é uma sessão extremamente, vamos dizer assim, instrucional, né? Mas não perde a sua importância também por causa da doutrina que está por trás, que é da preservação da Escritura. Entender que a palavra de Deus que nós temos hoje, ela foi preservada pelo Senhor, na sua inteireza, para que nós hoje, como igreja, pudéssemos ser alimentados. Davi, ele falou de uma coisa interessante ali, que também corrobora com essa preservação da palavra. Se você pegar a Escritura como nós temos hoje, nós fazemos isso, a ligação que nós fazemos de um texto do Velho Testamento com um texto do Novo Testamento, que dá a ideia de que foi uma única pessoa que escreveu o texto bíblico. Essa unidade temática, essa ligação que existe entre um livro e outro, apontando para Cristo e para o final de todas as coisas, essas coisas só são possíveis porque quem está por trás disso é o próprio Deus, preservando a sua palavra de forma poderosa, sobrenatural e providencial na vida do seu povo. Alguém quer fazer uma pergunta? Pois não. Só para contribuir ou corroborar, Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras